Hoje no nosso programa, a delegada Natácia Dulce, da Polícia Civil de Pernambuco. Ela está nesse momento afastada da Polícia Civil, né? Vocês lembram daquela história, da conversa telefônica, né? Que ela contou aqui, tudo aqui para vocês. Pois bem, tudo bem. Mas eu vi que ela estava acompanhando essa situação da empresária, influencer e advogada Deolane Bezerra, a situação do Gustavo Lima, a operação da Polícia Civil e a polêmica que virou uma polêmica nacional com diversos portais de notícias dizendo que a polícia fez uma operação, a justiça autorizou prisão de um monte de gente, mandado de busca e apreensão, o Ministério Público veio e discorda, falou, não, solta todo mundo. O que eu coloquei aqui para você no documento do Ministério Público é exatamente isso. E mais, lembro que foram 5 promotores de justiça que assinaram o documento. 5 promotores de justiça. Vai até o final. Não é esse não. Esse aqui é o da juíza, que daqui eu vou mostrar. Esse é o documento da juíza. Tá? Ministério Público, vai no final, pra gente ver aqui. Aqui, ó. São 5 promotores de justiça, documento oficial, que assinaram dizendo, ó, tem que soltar. Não tem prova. Aí a juíza diz que era uma falácia, tá na sentença dela. A juíza disse que era uma falácia. Não apenas manteve a prisão de todos que estavam presos. Ela falando, ó. Contra as prisões. Aí diz que usou falácia para tentar soltar acusado, diz a juíza. E eu tenho aqui também a fala dela, viu? Dentro do processo, da resposta que ela deu ao Ministério Público. E ela mandou prender o Gustavo Lima e o empresário que faz as compras do Gustavo, né, segundo o site de notícia, o Boris. Aí chega o desembargador Eduardo Maranhão, já num grau superior, solta e puxa a orelha da juíza. Que também falou que não tinha como prender por essas alegações. Nós ontem falamos aqui com o advogado José Siqueira Filho, que ele leu aquele documento da juíza, que fala num primeiro momento na questão de tráfico de drogas, porque aí lavagem de dinheiro, tráfico, aí seria uma bronca. Só que não tem nada que prove que essas pessoas tenham alguma coisa com o tráfico. Então vai lavar dinheiro de algo que o presidente autorizou, que virou lei, e que agora os senadores, os deputados estão querendo revogar. É isso que eu estou dizendo para vocês. Se os senadores, os deputados aprovaram a lei e o presidente sancionou, não tem ilegalidade. A senhora concorda, delegada? Com certeza. O crime de lavagem de capitais, ele precisa de um crime antecedente. Ele tem... o dinheiro vem de uma origem ilícita. Aí sim você vai lavar o dinheiro, que é o que acontece no tráfico de drogas, tem uma renda do tráfico, faz uma empresa para simular que essa renda saiu dessa empresa. Então, se não tem um crime antecedente, se os jogos são permitidos, não existe a lavagem de dinheiro, porque o dinheiro é lícito. Mas por que a polícia embarcou nessa? Porque, veja só, tudo começou com uma investigação em cima do Darwin, da Caminhos da Sorte, um estouro de uma banca em Afogados. Abriram o cofre. Naquela época, o jogo do bicho, que na lei é contravenção penal, já havia sentenças em vários estados, inclusive no STJ, dizendo que não existia ilegalidade no jogo do bicho. Porque é a pessoa que quer jogar e a pessoa vai lá e joga, né? Entretanto, o jogo do bicho não entrou nessa lei que o Lula assinou. Não entrou. Mas essas bets, todas elas entraram. E pelo que a gente lê, as bets estão usando o tigrinho, o tigrão, o leãozinho, o leãozão, né, que é outro tipo de jogatina, que o pessoal toda hora falando, não, mas se você lê a lei, o presidente autorizou também. Eu estou falando aqui o presidente porque o presidente assinou, mas foram os deputados. E os deputados e senadores são de todos os partidos.
Ah, porque é a base do governo, diz o UOL. Sim, mas o deputado de direita, esquerda, de cima, de baixo, todos eles assinaram, delegado. Então, o negócio, ele foi legalizado. Se é lavagem de dinheiro, teria que ser crime. Teria que ser crime. O que aconteceu é que, desde 2018, as apostas esportivas foram autorizadas. Então, eles tentavam diferenciar a aposta esportiva de jogo de azar. Só que realmente não conseguiram. Eles foram considerados, as bets foram consideradas as apostas esportivas. Então, desde 2018, elas estão autorizadas e estão funcionando normalmente. Inclusive, eu até fui ler sobre isso, que o que aconteceu é que, na época, eles não regulamentaram e não colocaram impostos em cima disso. Então, a galera realmente ganhou um dinheiro surreal. E acho que foi ano passado que Lula também sancionou, falando que para regularizar, para eles conseguirem funcionar, eles têm que pagar 30 milhões cada uma para poder continuar funcionando, para continuar funcionando. A Esporte da Sorte já pagou, inclusive. A Vai de Bet pagou. Justamente. Uma que eu até botei aqui, que é uma das maiores, a tal da Bet7, também pagou. E o que eu coloquei, que você entra no site, todas elas têm tigrinho, tigrão, leãozinho, são muitos jogos. Você tá vendo aí? É um cassino. E na lei, quando a gente vai ler a lei, tá? Na realidade, a lei dá a entender que está tudo autorizado. É o site, é o cassino. Está autorizado. Eu só não entendi por que não autorizaram também o jogo do bicho de vez, né? Mas eu até li sobre isso, também já tem um projeto de lei, desde 2022, para revogar a criminalização desse jogo do bicho, e vai ser tudo autorizado. Inclusive, vi até Lula defendendo que ele vai sancionar essa lei para autorizar os cassinos. Os cassinos também. Ele já teria dito isso, inclusive. Depois dessa repercussão? Não, isso foi antes. Agora eu não sei como que eles vão se comportar. Bota o presidente aqui do meu lado, que ele tá do lado do Macron. Inclusive, ele diz assim, Macron, ele tá do lado do presidente da França. Diz, olha, a gente tá com problema do jogo, não sei o que lá. Eu pensei que ele ia falar da queimada, né? Minha Amazônia tá pegando fogo. Você lembra aquela árvore que a gente fez aquela foto com um fotógrafo francês lá da França? Aquela árvore pegou fogo e não sei o que, não. Ele falou com o Macron sobre o jogo do azar. Por quê? Porque o pessoal pegou no pé do presidente. Falou, até o Bolsa Família foi pro beleléu, presidente. Né? Agora, e essa questão da polícia ter feito essa operação? Porque não é possível os delegados não saberem da legislação. A não ser que embarcaram na situação desde 2022. Foram jogando, investigando, né? Agora, desconhecer a legislação não pode. Pode. Eles tentaram, acho que, colocar realmente como jogo de azar na contravenção penal do jogo do bicho, que ainda não foi revogada, e para falar que existia um crime antecedente para ter a lavagem de capitais. Então, eu, sinceramente, eu vou ler aquele inquérito para tentar estudar o que tentaram fazer ali, porque eu não consigo enxergar ali uma maneira no final... O inquérito da juíza, pode botar aí, vai. Eu tenho a cópia. É oficial, a juíza liberou parcialmente, né? Sim. Mas é o documento, ó. Tá aí. Isso aí é a decisão, né? Com vai andando, que é todinho, tem tudo. Tá? Vai andando. Tem tudo. Porque a decisão da juíza, ela foi muito ampla. Uhum. Não, foi super criticado pelos juristas, foi muito genérica. Os gráficos dos dinheiros e tal. É tanta gente citada, é impressionante. Tinha gente aqui que eu só vi em coluna social. Não, sério. Entendeu? Eu vi que foi citado até Justus. Como... aqui, ó, difusão vermelha, tá vendo? É a assinatura aqui, né? Inclusive aquela citação, o dinheiro não deve ser escudo, né? Citação da juíza, tá tudo aqui. É o processo oficial, né? Vai agora para cima, vai para cima. É grande feito trem. Eu mandei até separar alguns trechos aqui, né? Aqui, ó. Vai, volta aqui. Aqui, ó. Eu não posso nem colocar isso aqui. Pedir para ocultar. Tá?
Por quê? Porque tem número de documento, não quero que isso seja exibido, mas é realmente o documento oficial. Entendeu? Eu pedi até para editar, pode tirar. Eu pedi para editar isso aqui. Como eu estou em streaming, eu não quero expor ninguém, né? A pessoa pega, aproxima um troço desse, eu não estou querendo expor ninguém. A gente tem que ter essa cautela. Mas que é o documento, sim, ela cita todas as pessoas com o número de CPF, os CNPJs. Na realidade, essa decisão eu li. Eu falo, eu quero ver o processo inteiro, as 5 mil laudos, os relatórios do COAF. Tem 5 mil laudas já? Me falaram. Se tem, eu realmente não sei, mas eu queria ver o processo inteiro para tentar entender o que eles fizeram. Foi o que eu falei. A única possibilidade que eu vejo é se eles tentaram colocar a sonegação fiscal como crime antecedente. Mas, para começar, a sonegação fiscal ela só existe após um processo da Fazenda Pública. Até lá, o crime não existe. O crime só existe após o lançamento definitivo do tributo. Então, se não tem crime ainda, também não tem lavagem. A questão da sonegação fiscal deveria vir primeiro. Sim, não é isso? Com certeza. Como também a questão do crime, né? Porque tem uma citação, nós estávamos conversando até com o advogado criminalista Zé Siqueira Filho, e o advogado que faz parte também do processo, porque é o advogado que é o defensor do Darwin, que é o doutor Célio Avelino. Né? Nós estávamos conversando com ele. Ele falou, como é que tem lavagem de dinheiro se não tem crime? Para ter lavagem de dinheiro, sua opinião é dos advogados. E você está falando a mesma coisa, delegada. Mas eu ouvi desse advogado, do outro advogado, todos dizendo, peraí, como é que é lavagem de dinheiro se não tem crime? Justamente. Se o jogo tá legal... mas o jogo do bicho, sim, não é crime, é contravenção. Que é um outro detalhe jurídico, mas é detalhe jurídico. Falar, não, mas lavagem do dinheiro do jogo do bicho. Sim, contravenção. Contravenção. E eu queria ver o cara do jogo do bicho, só com o jogo do bicho, pegar e comprar uma Lamborghini de 3.800.000, comprar, você que é bicheiro de Pernambuco que está assistindo, se você é só bicheiro, você consegue comprar uma Lamborghini dessa, você consegue comprar uma Ferrari de 8 milhões de reais, tipo aquela que foi apreendida. O pessoal do jogo daqui sabe que isso é impossível. Essa outra Ferrari que foi apreendida. Disseram que é da Deolane, mas foi apreendida aqui. É do Darwin. É do Darwin essa aí. Que eu li. Uhum. Essa é do Darwin. E é esse preço todo. Falaram 8 milhões de reais. Deve ser. Não tenho a mínima ideia. Tá fora do minha realidade. Seu orçamento. Salário de delegado não dá, não compro isso aí, não. Candidato do PRTB à Prefeitura de São Paulo, Pablo Marçal, foi o 5º e último entrevistado de uma série de sabatinas. E na entrevista, ele falou sobre o pugilato na campanha paulista. Falou, olha, teve soco, cadeirada, assim, mas peraí. Quer dizer, então, que o soco é maior que a cadeirada? Porque quando teve a cadeirada, ninguém falou nada, porque meteram a cadeira em eu. Né? Agora que teve o soco, até a ministra Carmen Lúcia está falando, quer dizer que a cadeirada é menor que o soco, vê comigo. Eu aprendi a ser um influenciador e mudar a vida das pessoas, restaurar casamentos, a fazer filhos perdoarem seus pais. Tudo realmente que eu faço muda. E não ver a pergunta com esse viés. Realmente eu tenho impactado essa geração, cada um assume sua própria responsabilidade. Agora, por que ninguém pegou no pé do Datena? Por que relativizou ele? Ontem ficaram gritando lá no debate, tem que prender. Mas por que o soco vale mais do que uma cadeirada? Se fosse um filho de faxineiro, ia ser preso e algemado. Se fosse o cara de direita... Quando o cara é de direita batendo, o mundo cai. Não, ressuscitaram no negócio da cadeirada, um negócio absurdo, viu, delegada? Legítima defesa da honra. Não. A senhora lembra que precisou o Supremo Tribunal Federal, inclusive com votos da ministra Carmen Lúcia, que hoje é presidente do TSE, e da ministra Rosa Weber, contra legítima defesa da honra, que não
tem na lei brasileira, que era ainda do Império. O cara ia lá, praticava feminicídio e dizia, não, porque foi minha honra. Não é não? Era uma discussão doutrinária e alguns advogados ainda colocavam isso no processo para tentar defender. O Supremo Tribunal Federal decidiu reconhecer que pacientes que são testemunhas de Jeová podem, por convicção religiosa, recusar tratamentos médicos com o uso de transfusão de sangue. Eu achei uma decisão bem interessante, porque você pode, por análise, verificar outras decisões do próprio Supremo. Então, se a pessoa, por uma convicção religiosa, diz, eu não quero receber transfusão de sangue, né? Então, por uma convicção religiosa, você pode fazer outras coisas. Eu estou te dizendo que é maioria absoluta. O ministro Alexandre de Moraes falou sobre o assunto. Acompanha. O Estado não pode ser subserviente, mas o Estado não pode impor a sua vontade contra os dogmas religiosos de determinada pessoa. E aí, presidente, nesse caso, me parece que não há dúvidas, fazendo de forma bem resumida, não há dúvidas de que o Estado não poderia impor às pessoas que professam a crença de testemunha de Jeová, impor uma transfusão de sangue, desde que, obviamente, a pessoa seja capaz, maior e capaz. Sim, então vocês não podem impor, se a pessoa for maior e capaz, que eu faça isso, aquilo outro. Não, é minha convicção. Eu vou aclamar minha religião. E tem muita religião, né, doutora? Muita religião. A pessoa pode dizer, eu professo a fé do profeta Zé Mané, aquele que disse perdeu Mané. Junto com Maomé. Maomé, cuidado, viu? Foi falar de Maomé lá na França, deu no que deu. É interessante. Aí, se eu for, por exemplo, muçulmano, né? Aí o Supremo vai julgar porque o cara seria de uma religião muçulmana. Aí o cidadão diz, não, eu tenho o direito, Vossa Excelência, de ter 4 mulheres. Porque no Alcorão tem lá que eu tenho essa permissão. E aí, não, pode ter, não? Agora tem o tal do trissal, quadrissal. Não. Agora existe um contrato de convivência, parece que está tudo permitido. Está tudo permitido. Antigamente, ele como é que dizia? Não, tem o monogâmico. Quando o cara se casa com um monte de mulher, é o quê? Porque, olha, eu estava em países árabes, lá é permitido. É poligamia, é? Poligamia. Ainda tem isso, é? Será que tem? Tem ainda? Tem. Não, então, tem gente que faz sucesso na internet mostrando que é casado com 2, 3 mulheres. Não, aí o cara não pode casar com mais de uma. Tem que ser algum contrato, alguma coisa. Aí o cara chega, não, porque a minha religião é muçulmana, a minha fé é essa e eu quero casar, viu, ministro, com 4 mulheres. Não, lá em Dubai, Bahrein, você anda na rua, aí vai o cidadão, todo vestido daquele branco, e as mulheres tudo de preto assim. A filinha. É comum você ver isso lá, né, em países árabes. E é a religião. É a cultura deles, né? Outra situação que eu não sabia, e que você agora vai tomar conhecimento, que o presidente do STF e também do CNJ, Conselho Nacional de Justiça, o ministro Luiz Roberto Barroso, informou que o uso de inteligência artificial hoje é uma questão de sobrevivência ao Poder Judiciário. Já está usando. Acompanhe. E a verdade é que as preocupações que nós temos de regular isso são muito importantes, porque nós estamos no uso de inteligência artificial na frente do mundo em geral. Acho que nenhum país do mundo está usando a inteligência artificial como nós estamos usando e investindo tempo e energia em construir ferramentas que permitam a sua utilização
pelo Poder Judiciário. Também nenhum país do mundo tem 83 milhões e 800 mil processos, de modo que aqui nós temos um Supremo Tribunal Federal que tem 90 mil processos por ano, de modo que aqui, para nós, a inteligência artificial acaba sendo uma questão de sobrevivência para o funcionamento adequado do judiciário, produzindo decisões a tempo e a hora. Você acha que uma IA julgando vai te favorecer? É difícil, hein, delegada? Talvez, porque realmente, até eu falo, os juízes, eles são pautados no livre convencimento motivado. E isso acaba autorizando muita decisão bizarra, que é contra a lei, contrária. Então, se ele motivou, fundamentou, ele pode fazer o que ele quiser, ele decide como quer. Talvez uma inteligência artificial evitaria isso. Eu realmente, nesses casos, em casos que a decisão é extremamente contrária à lei, visivelmente, eu acho que os juízes deveriam ser responsabilizados. Deixa eu pedir aqui, para colocar no ponto, o caso da delegada que questionou a decisão da juíza e ela foi além. Ela não apenas fala da decisão, que no primeiro momento prendeu todo mundo, e fala da decisão do desembargador, né? Porque, na realidade, o que aconteceu? A Polícia Civil fez um inquérito, mandou para a juíza, diversas autorizações foram dadas para fazer o levantamento, porque para apreender aquele dinheiro todo, né, delegado? Teve que fazer um levantamento grande na Receita, no COAF, né? Não foi fácil. Então, num primeiro momento, nós tivemos esse levantamento todo feito. Pela história da polícia, pelo menos foi o que a polícia contou, isso foi feito a partir de 2022, aquela apreensão que foi feita na Caminhos da Sorte em Afogados. Começou ali. E que a influência Deolane só entrou na história por conta... A Deolane só entrou na história por conta da compra da Lamborghini por 3 milhões e 800 mil reais do Darwin. Sim. Do Darwin. E que o Gustavo Lima só entrou na história devido a uma transação que fez também... Uma compra de um avião. Com a compra do avião, né? Que aí foi o povo da Vai de Bet, e uma outra transação que teve aqui com a Esportes da Sorte. Né? Você tem aí esse caso aí para mim, por favor, né? Para botar no ponto aqui, para a gente andar aqui no roteiro. Porque é o seguinte, se fizeram o levantamento todo e viram esse dinheiro todo, né? Acharam que era lavagem de dinheiro, houve uma discordância em duas ocasiões. A discordância por parte do Ministério Público de Pernambuco e depois a discordância por parte do desembargador Eduardo Maranhão. Agora, uma coisa que não fica clara é o seguinte, delegado. A juíza diz que no primeiro momento o Ministério Público concordou. Eu não tenho esse documento. Eu tenho só da discordância. Também não. A senhora não viu não, né? Não vi. Porque se pede prisão, uma operação toda dessa, a polícia apresenta e a juíza dá parecer ao Ministério Público. Sim. Por isso que ele disse que a juíza disse que a falácia, acusou de falácia. Eu realmente ali me chama a atenção, que foi uma coisa que eu alertei. A investigação, ela é a busca da verdade e não procurar elementos simplesmente para achar ou duvidar. Tá vendo que a transação tá estranha? Intima Gustavo Lima, intima Deolane, interroga eles para poder investigar. Que eu falo, inclusive, eles poderiam trazer um documento comprovando que aquela transação era correta e que, inclusive, esse documento tem que ser periciado, provando que esse documento era falso, por exemplo. Então, o que aconteceu é que quando eles pediram a prisão preventiva, a investigação ainda estava em curso. Eles entenderam que a prisão preventiva ali era necessária para garantia da ordem pública, da ordem econômica, que é um conceito bem genérico. E foi aí que o Ministério Público concordou. Só que, assim que fez as prisões,
a polícia, como praxe, como eles sempre fazem, feita a prisão, eles concluem o inquérito. Eles não terminam a investigação, eles não continuam. E quando chega no Ministério Público, a investigação está incompleta. Que foi o que aconteceu. O Ministério Público mandou voltar e mandou soltar todo mundo. Por quê? Porque tinha muita coisa para se fazer ainda. E aí que o Ministério Público realmente se manifestou pela soltura de todo mundo. A senhora conhece essa delegada Maria Corsato, não? Não, não conheço. Você que é de São Paulo, né? Que o pessoal tá falando. Ela teve um momento em que teve uma prisão da Deolane. Ela foi processada pela Deolane, né? E ela, no momento, ela está defendendo a ação da polícia e a ação da juíza. Ela está defendendo. E, inclusive, questionou as manchetes que nós colocamos aqui no início do programa de umas dívidas da juíza, ela dizendo que a juíza provavelmente foi vítima de alguma situação de falsidade, que pegaram o número dela e tal. Só que tem o número do processo e tudo mais, citado por vários jornais, ó. Tá vendo? Essa condenação, inclusive, tem um processo, tem o outro no tribunal. Eu não sei como é que é a defesa, né? Mas tem isso tudo. Eu vi o que essa delegada falou e, sinceramente, eu falei, é julgar conforme o achismo. Ela não acredita que uma juíza poderia ter feito isso. Então, ela fala que ela foi vítima de estelionato. Ela já investigou a Deolane, ela acha que foi merecido. Só que, justamente, eu sempre falei desde o início, eu não sei se Deolane é culpada, se Gustavo Lima é culpado, eu só sei que, no momento, aquela prisão preventiva não era cabível, simplesmente porque a prisão preventiva não depende da pessoa ter cometido o crime, depende realmente de requisitos, precisa realmente tirar essa pessoa de sociedade para evitar que ela cometa novos crimes ou para evitar que ela fuja. Então, existem esses requisitos, não basta só ter cometido um crime. Por isso que eu me posicionei sempre contra essas prisões, porque ela não tinha esses elementos, porque são pessoas réprimárias, um crime cometido sem violência, grave ameaça, então várias coisas que demonstram isso. Mas agora, Natasha, o que você acha? Que eles precisava ser preso, que ela é culpada? Não, eu não sei. Por isso que eu acho meio estranho uma delegada simplesmente... Não, acho que ela foi vítima de estelionato e acho que a Deolane é bandida. É achismo. Eu falo, eu não acho nada. Eu, como delegado, tenho que procurar a verdade. Eu tenho que investigar. Essa investigação, ela prossegue, não será? Eles já terminaram, né, a investigação. E eu já falei. Na verdade, como praxe da Polícia Civil de Pernambuco, o trabalho já foi feito. Agora eles encaixotam. Eles só vão terminar a investigação porque... é uma investigação de repercussão. Eles vão terminar. Mas, assim, justamente uma coisa que eu falo, investigação mal feita, ou vai causar impunidade, porque quem tem que ser condenado vai se aproveitar de brechas do inquérito policial e ao final do processo vão ser absolvidos. Um processo com 5.000 páginas não prospera nesse país. Não mesmo. Pessoal, a gente mostra pra você e tal, e parará, mas não processa. O delegado, quando ele vai investigar, né? Dentro da técnica investigativa, o delegado, ele pega o caso, ele analisa, aí ele vai ver o que ele vai botar dentro do inquérito. Ele ouve não sei quem, ele pode até citar no relatório que ouviu e falou e papapá, mas no inquérito mesmo ele vai colocar o que ele quer para fazer o efeito. Porque um negócio com 5.000 páginas... Aí que eu falo, esse é o problema. E eu uso... Se tiver alguém culpado aí, não vai pois é, o culpado sair. Ali, ele vai conseguir a brecha e um monte de gente inocente às vezes é preso preventivamente. Então a gente usa a mesma frase que o ministro Celso de Mello da STF falava. O delegado, ele é o primeiro garantidor da lei. A gente não é órgão acusatório. Eu não tenho que ficar procurando elementos para a pessoa ser condenada. Eu tenho que buscar a verdade. Eu preciso individualizar a conduta de todo mundo. Sabe quem praticou essa conduta? Foi a empresa do Gustavo Lima que transferiu. Tá bom, mas foi o Gustavo Lima? Natasha, como é que a gente vai saber isso? Investigando. Até porque a empresa não é o Gustavo. Justamente, é uma empresa. Inclusive, a pessoa jurídica, empresas, não pode responder penalmente, exceto por crimes ambientais. Então você não pode simplesmente responsabilizar ele, porque ele tem a maioria da sociedade. Toma. Não é assim que funciona. Então, eu realmente vi várias aberrações jurídicas, realmente, no que foi divulgado. A delegada que teve um caso de indiciamento lá em São Paulo da Deolane, né, que também não deu em nada. O que disse a doutora Natasha, a Deolane ela é primária.
né? Não deu em nada. Tá? Ela diz que o tribunal aqui errou. É ela que está dizendo, ó. Então, quando ela diz que o desembargador reconheceu flagrantes ilegalidades no processo, ocorre uma manipulação, né? Uma mobilização de pessoas. E é algo gravíssimo a tentativa de mobilizar milhões de pessoas contra uma investigação policial em curso. Pessoal, essas palavras que eu disse para vocês agora, gravíssima tentativa de mobilizar milhões de pessoas contra uma investigação policial em curso, são palavras desse desembargador quando ele a manteve detida há 2 semanas atrás. Então é muito grave o que foi falado hoje, muito grave. Dizer que ele reconheceu ilegalidades. Ele não fez isso. E por quê que se fala uma coisa que não aconteceu? Mobilizar milhões de pessoas contra uma investigação em curso. Agora tá o negócio. O desembargador falou no processo, né? Foi muito pesado com a juíza. E o Ministério Público foi pesado com a juíza, mas a juíza respondeu, disse que era falácia do Ministério Público. Né? Então, os sites de notícia, eu vi aqui, ó, Portal O Globo, né? O UOL, o Estadão, todos eles falando que, sim, mas a justiça está brigando. Depois de uma operação dessa, a justiça está brigando. Agora, eu tenho que pensar o seguinte. Houve a operação, Ministério Público deu ok. A juíza, então, dá ok. Aí o Ministério Público vai analisar e aí diz que não tem prova, não é para ficar preso e tal. Aí a juíza pega, prende também o Gustavo Lima. Prende também o Gustavo Lima. Aí vem o desembargador, solta todo mundo e depois solta o Gustavo Lima. E o empresário ligado ao Gustavo. Ficou o dito pelo não dito. Justamente. O processo segue na 12ª, é isso? Segue na 12ª. Segue lá. E essas ouvidas? Porque, ó, Deolane já foi ouvida então, né? Foi interrogado no dia da prisão. O Gustavo Lima teve um interrogatório na Polícia Civil. Não sei se foi precatório. Interrogatório, na verdade, indireto. Nem foi interrogado, ele nunca foi chamado. Então, é isso que eu falo. Deveria ter chamado e interrogado ele, dado a oportunidade de trazer provas, porque você não pode simplesmente deduzir que ele cometeu lavagem de capitais porque teve uma transferência de uma aeronave e pronto, indicia ele. O empresário da Vai de Bet, que aparece na Grécia, ele nem chegou a ser preso. Há uma informação que o avião que ele estava desceu lá nas Ilhas Canárias, na Espanha, e que ele ficou por lá. Né? No caso, o Gustavo Lima veio ao Brasil, participou daquele show que eu mostrei aqui para vocês aqui, que ele cantou lá com o Zezé de Camargo. O Zezé de Camargo estava para lá de Bagdá, desafinou e tal. Né? E depois ele foi para casa dele em Miami, pegou o jatinho, foi para casa de Miami. Está voltando agora, porque segundo o empresário dele vai fazer shows aqui. Né? Mas ó, esse ainda nem foi ouvido, viu? Que é o do Vai de Bet. Esse povo, o Ministério Público diz que é o seguinte, teria que mandar essa parte para a Paraíba. Também. É a defesa do relatório do Ministério Público. O senhor concorda com isso, não? Concordo. Juridicamente? Na verdade, eu chamei a atenção, porque se trata de crimes interestaduais. Não existe nulidade na polícia tocar a investigação. Eles apreenderam aquele dinheiro, que foi os 100 mil, né? E realmente, por conexão, puxaram todas as outras investigações. Isso foi minha maior crítica, porque no momento que já viu o tamanho disso, isso deveria ter sido na hora remetido, já na verdade, para a Polícia Federal. Porque crimes interestaduais, a Polícia Federal pode investigar. Mas como não tem nulidade, o pessoal abraçou. E eu critico porque a gente está entre os estados mais perigosos do Brasil. Vocês estão perdendo tempo com isso. Tem coisa mais interessante, mais importante para ver, que é a segurança interna do nosso estado. Então, A senhora falou um negócio aqui que a gente tem visto no âmbito, não apenas daqui, mas em outros estados,
a tal da pirotecnia, né, que eles chamam, né? Que é casos de repercussão, mas que não dão em nada. Você vê, nós levamos aí 20 dias aí falando desse caso, um inquérito, processo que está com 5 mil páginas. 2 anos. 2 anos. 2 anos. É porque vem desde 2022, porque na realidade começou em 2022. Um caso que quando se vê a complexidade, o tamanho, se quer botar adiante, tem que ser Polícia Federal. Pois é. Porque você tem gente de Santa Catarina, tem gente do Paraná, Paraíba, Pernambuco, tem gente de todo canto. Inclusive se noticiou a Interpol, se deu o alarme. E no caso do Gustavo Lima, né, é bem interessante. Se esse negócio prosseguisse, o Gustavo seria preso nos Estados Unidos. Por quê? Quando o Gustavo Lima saiu a preventiva dele pela juíza daqui, da 12ª, a Polícia Federal noticiou aos aeroportos. Mas houve um requerimento à Interpol da PF. E eu não sei se aí foi questão política, né? Tem um senador, inclusive, que eu botei aqui, que ele falou que era política. Porque o Gustavo Lima se envolveu na campanha lá de São Paulo, apoiou o Marçal num show, não foi? Eu botei aqui, que foi política. Porque, no caso, a 12ª Vara não teria como acionar a Interpol. Aí a Polícia Federal acionou. E se conseguisse prosseguir, ele seria preso em Miami. Na verdade, tem como acionar, porque os mandados de prisão expedidos em qualquer lugar do Brasil, eles têm validade no território nacional. E quando a pessoa está fora do Brasil, realmente remete para a Interpol. Em geral, saiu do TJ Pernambuco, ele vai para a Polícia Civil. A Polícia Civil remete para a Polícia Federal, e a Polícia Federal é um trâmite. E a Polícia Federal manda para a Interpol. E a Interpol para poder executar, né, e realmente colocar no sistema essa prisão. Eu, inclusive, deixo aqui o meu espaço livre para as pessoas que quiserem falar sobre esse assunto, tanto do Ministério Público, né, que nós temos o GAECO, são 5 promotores que estão assinando, tanto o desembargador Eduardo Maranhão, né, e a juíza Calado sobre esse caso. Até porque, de ontem para hoje, algumas situações foram colocadas de um lado, do outro, cada um falando uma coisa, até porque envolve gente que tem muita influência nos meios de comunicação. E são manchete direto, né? Uma outra fala do caso aqui da delegada Maria Corsato me chamou a atenção, porque a delegada falou sobre as manchetes que estão hoje no Globo, estão no portal UOL, no Metrópolis, no Extra, que é que a juíza do caso, da 12ª, teria dívidas, alguns processos. E a delegada, ela tenta dar uma explicação. É a delegada lá de São Paulo que atuou em outro caso contra a Deolane. Veja. Bom dia, pessoal. Tô aqui tomando um cafezinho antes de começar o trabalho. Começa às 9, 9h30. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Tem muita gente me perguntando o que eu acho do fato da juíza dever 200 mil pro Bradesco, não sei quantos mil para outro banco, quase 1 milhão para outro banco. Aí eu fui olhar na internet e eu achei a matéria. Acho que é do Metrópole. Pessoal, da prática que eu tenho de investigação, de tanto caso que eu já vi de estelionato, é óbvio que essa juíza foi vítima de estelionato. Alguém pegou os dados dela, RG, CPF, e foi até esses bancos e levantou empréstimos. Tá? É óbvio que os bancos estão cobrando da pessoa que assinou o contrato. E aí, o que você acha? Não, isso aí eu achei como assim é óbvio? Porque ela é juíza, então pronto, presume-se que jamais ela deixaria de pagar um empréstimo? Não tem sentido. Eu tive um caso realmente que o pessoal até deu voz de prisão pro rapaz, que o rapaz, não, eu sou advogado, eu não posso ser abordado. Ué, mas por quê? Ele se negou a colocar a mão na cabeça, não sou advogado, não posso. Mas então pronto, agora é juiz, o juiz também não deve nada. É uns achismos que, sinceramente, o pessoal, principalmente uma delegada, a gente é delegado. Tudo é suspeito, tudo tem que ser investigado.
Vamos ver o que vai dar disso aí, porque ainda vai ter muito pano para manga, né? Meu Deus do céu.